Fala galera, a gente está aqui no mais um D3Bcast. A gente está com um convidado muito especial, muito legal. A gente já estava conversando aqui antes de começar esse D3Bcast. Muito interessante, acho que vai servir para você que é empresário e está ouvindo aqui a gente. É um bate-papo que vai servir e vai agregar nos seus negócios. Bom, galera, espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Só pelo bate-papo que a gente já começou aqui, já tá bem interessante. A gente falou, vamos segurar um pouco, vamos gravar, porque tá legal. Vou apresentar aqui o convidado hoje, o Moisés. Vou pedir para que ele se apresente, fale o que ele é, com quem que ele trabalha hoje, qual que é a especialidade e todo o know-how que ele tem aqui na nossa região, como ele está sendo, né? Ele é referência aqui no mercado. Eu vou falar igual a você. Fala, galera. Não sou acostumado com podcast, né? Mas todo mundo fala assim. Uhum. Mas essa é uma brincadeira, né? Na verdade, a gente é o início aí de um bate-papo. Bom, a minha formação, eu sou do mercado financeiro, na verdade. Eu fui CFO de empresa muitos anos. Sempre trabalhei na área financeira. Um período dessa época que eu trabalhei como CFO, nós tínhamos agregado a minha operação ou a divisão que eu era diretor à área de recursos humanos. Uhum. Fizemos um trabalho muito bacana na área de recursos humanos. Na empresa que a gente foi diretor, a gente ficou 5 anos classificado entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Legal. Que fizemos aí um trabalho bem interessante, foi uma experiência muito boa. Depois eu tive outros negócios, eu tive empresas na área de franquias, na área de cosmético. Eu tive empresas na área de serviço, de usinagem, de motores e tudo mais. Aí alguém falou assim, nossa, mas não estou entendendo, como é assim, né? É que na verdade assim, a gente fazia trabalho de análise, a gente com amigos e tudo mais, e aí foi surgindo as oportunidades de investimento, eu entrava como investidor, e por isso que eu tive outros negócios, né? Mas aquilo que mais eu tenho paixão é no ensino. Fui professor universitário por 15 anos, ainda sou, na verdade ainda estou nesse período aqui, um pouquinho na verdade de licença, né? Porque eu estou terminando o mestrado, inclusive na área de empreendedorismo, e na metodologia de empreendedorismo, aquilo que eu apliquei na faculdade com os alunos, né? Que a gente provocava lá um terror neles, né? Tinha que desenvolver inovação dos projetos, apresentar final do ano, todo ano, o projeto funcionando com viabilidade de negócio, plano financeiro, essa história que nós estamos conversando aqui, VPL, payback, essa história toda. Na prática, foi um modelo que a gente aplicou, que deu muito certo, porque assim, eu sempre penso assim, eu sempre tentei ensinar da forma que eu aprendo. Sim. Qual que é a melhor forma para eu aprender? E eu sempre achei que deu muito certo, né? Então assim, eu sou muito visual, eu também sou sinestésico. Eu gosto de visualizar e gosto de praticar também. Então assim, conforme você vai praticando, vai desenvolvendo uma explicação, você pega um papel, eu também sou muito de papel na mão, e eu trouxe isso para a faculdade, né, com os alunos. Deu muito certo. Uma coisa que é legal, te cortando rapidinho, mas eu participei desse processo também na faculdade, você parar, desenvolver o projeto, elaborar um plano de ação. Na minha área foi parte de marketing, mas tinha todo o modelo que você tinha que criar e executar. E na época você parava e falava assim, cara, isso aqui é muito difícil, é muito complexo. Você entregava o melhor e falava, cara, fiz um negócio incrível. Aí hoje eu paro, de vez em quando encontro esses trabalhos, coisas, eu olho e falo, cara, eu só fiz o básico, era muito simples fazer isso. Mas o quanto isso serviu para desenvolver, para você ter essa visão é incrível, né? Na verdade, o que ele provoca no aluno? Quando nós estamos entrando na faculdade e a gente vai para um projeto, isso é assim, eu falo assim, a gente tem o desconhecido. O desconhecido é sempre difícil. Caramba, será que eu consigo? E a gente não confia em nós. O que a gente precisa fazer é as pessoas acreditarem nelas. Elas têm que acreditarem nelas. Então, quando o aluno ele fala assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Aí ele fica de mal do professor, ele fala mal, ele xinga, esse professor é muito chato. Mas o que acontece? A hora que ele chega lá na frente, igual você, e que ele entrega, ele fala, nossa, eu consegui. Pera lá, eu consigo. Eu consigo. E isso funciona em todas as áreas. Sim. Por quê? Porque o desenvolvimento nosso, seja na área de venda, seja na área como empreendedor, ele é degrau a degrau. Você tem que partir de um princípio que você não pode olhar para as pessoas e falar assim, nossa, mas eu não vou chegar nunca lá. Vai, só que você não pode pular etapa.
Essa é a diferença. Então o aluno, ele precisa, a gente tem que fazer ele acreditar. Qual que é o aluno? Todos nós somos alunos. Exato. O teu franqueado é um aluno. Perfeito. Às vezes ele olha você vendendo e fala assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Vai. Ele vai conseguir. Por quê? Porque a hora que ele começar a fazer isso de uma forma automática, no conhecimento daquilo que você explicou, ele é tão gostoso, é tão apaixonante essa venda, que ele vai falar assim, puxa, eu achava esse negócio um monstro. E não é um monstro. Exato. Só para vocês terem uma ideia. Eu acabei de falar para vocês, 30 anos de finanças. O que você acabou de falar para mim agora aqui? Isso é comercial demais. 30 anos trabalhando em finanças. Eu aprendi a vender. Exato. Se eu aprendi a vender trabalhando 30 anos com finanças, qualquer um aprende. Concorda? É verdade, porque é um setor muito analítico, né? Então, quando você fala, tipo, não é comum, eu falei, não é comum ver alguém de uma área tão técnica conversar tão bem, né? Explicar tão bem o que faz. Isso é legal, isso é um tino comercial, é interessante. Então, a gente tá batendo esse papo aqui, eu falei, nossa, isso aí vai casar demais com o meu franqueado. Às vezes, eu tenho dificuldade para vender. Não é assim. Não existe. A venda é algo que tudo que nós estamos olhando para aqui teve venda. Tudo. Esse microfone, isso aqui teve venda e tudo mais. E vou falar para você, vendas, quando a gente aprende a vender, nós vendemos qualquer coisa. E ela é apaixonante, porque você ajudar, a venda é você ajudar o outro a tomar uma decisão. Não é isso? Exato. Por exemplo, quando você tem, no teu caso, nós já estamos, não sei se que momento nós estamos, mas assim, só para a gente não perder aí o ponto. Quando você senta, por exemplo, o teu franqueado está na frente de um empresário, às vezes o empresário não sabe o que ele precisa. Não sabe. Então, o que é a venda? É ajudar ele a tomar uma decisão de compra. Sim. Opa, pera lá, eu tenho que ser consultivo. Então, quando eu conheço bem aquilo que eu estou vendendo, as ferramentas do que eu posso proporcionar, e eu acredito nisso, como no meu negócio. Eu acredito muito no meu negócio. Quando eu acredito muito nisso, eu consigo ajudá-lo a tomar decisão. Veja bem, não é convencê-lo, é ajudá-lo a tomar decisão no melhor. Né? Até porque eu tenho certeza que o teu franqueado ele não vai lá vender o maior pacote de serviços para o cliente dele. Pelo contrário, ele vai vender qual é o melhor perfil do que o teu cliente precisa, que o cliente dele precisa. Exato. O que ele precisa? Porque senão eu vendo algo que não dá resultado, e aí você vai falar assim, pera lá. Né? Não é verdade? Ou você gera uma proposta tão grande, um valor tão alto, porque você vê que o cliente precisa de tudo aquilo, mas ainda não é o momento dele consumir tudo aquilo. Ou você assusta e acaba perdendo a venda que está acontecendo ali. A gente coloca um ponto muito legal pro franqueado, por exemplo, poxa, o cliente, eles até brigam, porque assim, às vezes o cliente ele não tem condições de comprar todo o pacote, né, comprar todos os serviços. Né? Só que um dos serviços que a gente faz, que é o tráfego pago, põe dinheiro na mão desse cliente. Então, vende o que põe dinheiro na mão do seu cliente, tipo, entenda o negócio dele, ele não pode investir tudo aquilo. Se ele ficar pagando 15 mil, 20 mil por mês para você, em 3 meses ele está quebrado. Essa é a palavra-chave. Porque assim, nós temos uma carteira de 250 clientes. Como eu já falei para vocês, eu tenho aí clientes que fatura 200, 300 milhões, tem cliente que fatura 100, 50, né? 10, 300, 100, né? E até menos que isso. Sim. Porque nós somos voltados para informações estratégicas do cliente. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente olha um número de uma empresa, a gente olha para o número da empresa e fala assim, caramba, esse empresário vai tirar quanto desse negócio para investir na prospecção de cliente? Então, essa sensibilidade que quando você apresenta um projeto para o cliente, você também tem que ter. Ou seja, por que não crescer junto com o cliente? Exatamente. Por que não apresentar aquilo? Porque isso também gera credibilidade. Sim. E aí ele vai acreditar. Por quê? Porque ele vai construir, ele vai olhar para o seu resultado depois de um ano, que você ajudou ele a formar, e falar assim, nossa, quando eu comecei com essa empresa, eu faturava 10 mil reais, agora eu estou faturando 50, eu multipliquei por 5, olha quanto que eu agreguei valor. Esse cliente vai deixar você? Ele não vai deixar. Sabe por quê? Ele vai cada vez mais confiar em você.
Exato. Por quê? Porque você proporcionou para ele melhor, você não quer que ele compra. Você tem que adequar às necessidades dele. Então vale a pena, quando estamos entregando algo para o cliente, que você entenda os limites dele também. Sim. Porque se você não entender os limites, né, você não consegue, aí você vai criar objeções. Até porque não é porque ele não quer. Porque você tem que adequar em relação àquilo que você está vendendo com aquilo que ele tem capacidade de pagamento também. Exato. Não é verdade? Sim. Agora, claro que isso não vai deixar de você agregar valor ao seu negócio. Porque você tem que agregar. Se você tem um diferencial, você tem que cobrar por aquele diferencial. Sim. Porque você vai trazer resultado. Então essa é uma das dicas também. Porque o administrador, a vida toda eu estive do lado de cá da mesa. O que é o lado de cá? Sempre comprando serviços. Certo. Como diretor de empresas. E eu sempre fazia essa avaliação. Para quanto isso aí vai... Quanto isso vai tirar de rúbrica do meu orçamento? Então isso sempre é muito importante. E isso gera credibilidade, porque o cliente... E às vezes você vai desenvolver isso, às vezes você vai estar na negociação ou até depois no atendimento, e aí você está entregando, no nosso caso, a gente está gerando lead para o cliente, só que o cliente final ele não tem a clareza de ver o quanto você está gerando de valor para ele também. Então, em alguns momentos a gente fala, vamos mostrar como é que está o caminho de vendas dele, vamos tentar analisar um CRM, analisar os dados dali e dar clareza. Falar assim, cara, você hoje não tá satisfeito com os leads que está chegando, mas você viu o tanto de venda que teve aqui? Ele fala, eu não vi isso. Eu só vi o feedback do meu vendedor que falou assim, tá ruim. Mas tá ruim baseado no quê? Né? Sempre trabalhar com os números, com os dados. Isso é uma dica que a gente fala muito aqui dentro. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Sem dúvida. Isso é igual, eu falo assim para os meus clientes, isso é igual o vendedor, porque assim, o vendedor, ele é assim, ele recebe dia 5 e ele recebe dia 20. Dia 5 ele recebe o adiantamento, dia 20 ele recebe a diferença e mais a comissão, beleza? O vendedor não faz a conta da soma. Se você perguntar quanto que ele ganha, é perigoso ele não saber. Entendeu? Ele sabe o que fica na cabeça dele? O último valor que ele recebeu. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, assim, você tem que fazer conta. Eu já tive vendedor que eu fazia conta. Não, pera aí um pouquinho. X de prêmio, X não sei o que, X não sei o que. Nossa, eu ganho tudo isso? Quantas vezes eu vi isso? O teu cliente é o mesmo. Exato. Por exemplo, se você não estratificar para ele, se você não fazer esse dashboard de números, esse KPI de números para o cliente, ele não é porque ele não quer ver, é porque às vezes ele não consegue estratificar isso aí. Sim. Então assim, você também consegue fazer com que o cliente entenda o valor que você está agregando e o caminho que você está indo com ele. Né? O que ele vai agregar, o que você vai continuar agregando para ele de valor. Legal. E hoje, eu tô pensando aqui, existe um padrão hoje nos seus clientes, tipo, não é para citar nome, óbvio, né? Mas de sucesso, o que eu quero dizer? Tipo, eles cometem, geralmente, igual você falou, cara, todos os vendedores cometem esse erro. Derek, todas as empresas, quando estão começando, elas cometem esse erro. Porque o meu franqueado está começando, né? Tem a franquia nova, então ele está iniciando a operação dele. Tipo, existe, cara, Derek, é fatal, é isso que acontece, é isso que a gente ajusta na nossa empresa, na nossa consultoria, é esse ponto que a gente chega com todos, o cliente. É assim, eu vou falar para você algo que eu acho que todo mundo já deve ouvir isso, até cansativo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que o franqueado não faz é exatamente a análise dos números dele. Por exemplo, ele faz a mistura que a gente chama em contabilidade, né? Ele mistura o princípio da entidade. O que é princípio da entidade? Ele mistura a empresa jurídica, pessoa jurídica com a pessoa física. Sim. Então, um exemplo, já tive clientes que ele fazia assim, quanto que é a sua distribuição de lucro? Eu acredito que minha distribuição é uns 10 mil reais. Estou falando de cliente antigo, né? Aí a hora que a gente ia fazer todo o trabalho da RI no final, 30, 45. Nossa. Mas ele mentiu para mim? Não. É que às vezes no dia a dia você está tão misturado. Sim. Que você não consegue ver. E nós temos essa facilidade
do cartão, do cheque, do pagar, do fazer. Então, quando você está vendo fluir um negócio, o que acontece? Você corre um grande risco de fazer isso. Um grande risco de fazer isso. Então, todo pequeno empreendedor, por isso que você tem aquele empreendedor que você olha para ele e fala assim, nossa, esse empreendedor ficou milionário vendendo, por exemplo, lanche. E aquele empreendedor que, por exemplo, que tinha um negócio que faturava milhões, está com alavancado até hoje. Sim. Então, ele vive alavancado. Por quê? O alavancado não tem problema, desde que você saiba por que você alavancou. Alavanquei para investimento, ok, faz parte do negócio do empreendedorismo, inclusive no Brasil. Mas quando você alavanca porque você está fazendo uma distribuição maior do que aquela que você pode, quando você alavanca porque você não está vendo seus números, ou seja, essa diferenciação é muito importante que o franqueado faz. Então, se o franqueado tem uma rentabilidade, uma renda no seu negócio, seja em lucro, o nome que ele queira chamar, né? Porque você tem um franqueado que é uma unidade grande, que fatura milhões, rede de franquia. Você tem rede de negócio de franquia que é serviço. Ele é um franqueado home, né? Um franqueado office, ou uma micro franquia, sim, que dá a possibilidade dele ser um empreendedor e ficar milionário também. Sim. Isso aí não é jargão. Eu acredito muito nisso, das experiências que eu tenho de pessoas que ficaram milionárias fazendo sozinho. Então, assim, qual que é o grande problema? O principal erro é isso, é misturar. Então, independente do tamanho do seu negócio, separe. Separa. E como que ele pode fazer, o microempresário aí, o cara que está começando, para ele saber quanto que ele deveria tirar de Prolabore? Que isso eu acho que também pode ter dúvida, tá? Meu Pro deveria ser quanto? Tipo, como que eu baseio isso? Tem algum cálculo que é feito em cima do faturamento que ele tira o Prolabore? O Prolabore, ele depende muito do tamanho do negócio, né? Mas, em geral, o que é o conceito do Prolabore? O Prolabore é a remuneração do sócio do trabalho que ele oferece para a operação. Sim. Né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma operação que alguém que faria o que eu faço teria que ter um salário de 10 mil reais. Esse é o Prolabore. O que eu pegar acima disso deveria ser distribuição de lucro. Entendi. Esse é o conceito. Porque se eu não estiver no negócio, alguém faria com esse valor? Sim. Então esse é meu Prolabore. Essa é na verdade, assim, isso não é uma regra, mas é uma forma mais fácil de você avaliar. Legal. Se o teu Prolabore faz sentido ou não. Quanto que eu agrego para o negócio. Então, assim, uma coisa é aquilo que a operação paga pelo teu trabalho e outra coisa é aquilo que o negócio paga pelo seu investimento. Porque a distribuição de lucro é baseada no teu investimento. Imagina que você tem um negócio que você investiu 1 milhão, certo? E você tem um lucro, por exemplo, por ano de 500 mil reais. E você vai distribuir 50% disso. Ou seja, esse lucro é 50% de um investimento de 1 milhão. Então, essa é a sua rentabilidade. Ok, é essa a remuneração do seu investimento que está ali aplicado. Sim. O Prolabore é a remuneração do seu trabalho. São coisas distintas. Uma coisa é distribuição de lucros e outra coisa é de Prolabore. Agora, essa decisão de quanto distribuir é de cada um. Né? É importante que você mantenha recursos na empresa para que ela possa se reinvestir. Legal. Isso depende do tamanho. Agora, você tem franquias menores. Agora, para você fazer isso, você precisa ter o quê? O famoso demonstrativo de resultado. Né? Então, o meu famoso demonstrativo de resultado, ele tem que compor lá meu faturamento, meus custos, minhas despesas. Quanto que deu de lucro? Deu X de lucro. Beleza? Desse X de lucro, quanto que eu consumo dele e quanto eu deixo no negócio, independente do tamanho. Se você tiver uma franquia pequena, tem que ter poupança. Se você tem uma franquia grande, tem que ter poupança. Tem que sobrar caixa, tem que sobrar dinheiro, né? Você tem que investir, né? Em você mesmo. Aí essa distribuição pode ser quando você quiser. Mas o que é importante? Aí nesse caso, quando a gente está falando de franquias pequenas, geralmente assim que são faturamentos menores, a minha sugestão é que ele tenha 2 controles. Ele faz o demonstrativo de resultado e ele tem um orçamento pessoal.
Sim. Como é que eu faço o orçamento pessoal? Simplão. Até a gente dá treinamento para isso aí. Você faz uma planilha que você separa grupos, grupos de alimentação, grupos de refeição, grupos de lazer, grupos de comunicação, grupos de vestuário. Você separa por grupos e tudo aquilo que você estiver gastando vai para essa planilha. Você pode dizer assim, bom, eu tenho um gasto de 15, mas minha empresa dá um lucro de 10. Opa, eu estou comendo capital de alguém. E não é meu, é de um terceiro. O cara está no banco, ele está falando mal da sua franquia. Opa, não é a franquia. É porque você não está olhando para o número. Isso acontece muito. Da sua não, né? Do rede geral. Então, a importância de você ter 2 relatórios. Então, para ficar bem claro para quem está ouvindo, demonstrativo de resultado e orçamento pessoal. Ok? Isso é uma dica, não é só para o franqueado pequeno, qualquer negócio. Exato. Né? Legal. E aqui a gente olha também que a gente fala muito de DRE, desses relatórios e tudo mais. Mas o franqueado, o empreendedor que está ali por trás, ele também tem que ter uma organização muito clara de como ele organiza tudo isso, de como ele registra cada gasto. Porque também não adianta eu querer fazer um DRE hoje da minha empresa e até agora a minha finança é uma bagunça, eu nunca registrei nada. Eu vejo que antigamente tinha muitas empresas que passavam por isso, né? Hoje em dia nem tanto, que a galera tem uma maturidade um pouco maior. Eu falo de pequenas empresas, mas para a galera que está começando tem que se atentar a isso. Porque se o pessoal você vai ter que organizar, a empresa então nem se fala. Sim, então, assim, uma empresa, ela tem que ter o que é o ideal da gestão da empresa. Ela precisa ter um balanço patrimonial, independente do tamanho, ela precisa ter um DRE, ela precisa ter um fluxo de caixa e ela precisa ter um orçamento. Qual que é o papel desse? Balanço patrimonial. Qual que é a situação patrimonial do meu negócio? Do ano passado para esse ano, quanto que eu tenho de imobilizado que eu investi? Imagina que eu sou uma franquia pequena. Geralmente esse franqueado ele vai ter um investimento num veículo, Sim, num notebook, numa sala comercial, sim, etc. Ok. O meu demonstrativo de resultado, o que ele está me dizendo? Quando eu aumento minhas vendas, eu tenho mais lucro. A hora que você olha para o seu demonstrativo de resultado, você começa a olhar aquilo te motiva. Porque você fala assim, pera lá, olhei para cá, esse negócio me gerou 15, 20 pau de resultado. Se eu vender mais Y, eu vou para 30. Se eu for para 30, esse mais Y que eu preciso vender, quantos clientes mais eu preciso visitar por isso? Você vai fazer um funilzinho. Funilzinho de venda. Para eu aumentar minhas vendas em 10 mil, eu visito quantos clientes hoje? Eu visito 2. Eu vou visitar 4. Se eu visitar 4, quanto que eu converto? Se eu converter, quanto que eu trago a mais de venda? Essas vendas me trazem quanto? Quer dizer, o demonstrativo de resultado, ele vai te dando insights. Ele vai te dando insights de tomada de decisões, de estratégia de trabalho, porque ele te gera uma necessidade de esforço do negócio. Tanto para a parte, inclusive, motivacional. Porque se você enxerga, você visualiza alguma coisa. E também para você depois tomar decisão de investimento, o que fazer com isso aí. Legal. Certo. Mas também eu queria perguntar para você sobre o seu trabalho hoje com as empresas aqui da região. Hoje o seu trabalho é mais voltado para a contabilidade, essa consultoria que você dá? A gente vai ter um papo aqui, quase foi uma consultoria, né? Esse papo, mas essas empresas hoje te procuram. Por que elas te procuram hoje aqui na região? É para esse controle simples? Porque pelo visto você não é simples o teu trabalho. O teu trabalho é bem complexo. A seriedade, pelo que a gente está conversando com o seu cliente, querer outro resultado, não é só fazer contabilidade, é querer que ele tenha resultado. Por que eles te procuram? Então, sim, uma coisa muito importante a gente dizer é o seguinte: a contabilidade, ela é milenar, a contabilidade é uma ciência, né? Por isso que chama ciências contábeis. A contabilidade, assim, ela foi deixada de lado por muito tempo, no sentido de usar a contabilidade para aquilo que ela nasceu. A contabilidade, ela existe para a tomada de decisão. E como há muita forma de fazer a contabilidade em relação
aos cuidados de como estruturar essa contabilidade, o empresário, às vezes por falta de conhecimento, ele não toma os conhecimentos necessários para poder olhar a contabilidade e tomar a decisão em cima dela. Mas a contabilidade existe para isso. Eu tenho que tomar decisão em cima da minha contabilidade. É para isso que existe contabilidade. Não é só para atender o fisco, não é só para atender o governo. Porque quando você olha para a contabilidade com essa visão de que é para atender o fisco, logo você olha ela como uma despesa. Sim. Você não olha ela com algo que pode te agregar valor. E hoje a contabilidade ela tem que ser o staff da sua empresa. Ela tem que ser uma área estratégica do seu negócio. Porque a contabilidade tem condições de te dar insights de números que você toma muito decisões estratégicas, principalmente da sua área comercial. Eu, pela minha experiência, a maior parte das decisões, das estratégias que você dá de insight para a sua área comercial, ela vem da área contábil. Porque uma área contábil, da forma correta, como deve ser feito, olhando para o seu negócio, porque ela pode ser estruturada de acordo com o seu negócio, a contabilidade. Você pode fazer um plano de contas que atende aquilo que você quer enxergar do seu negócio estrategicamente. E a partir dali, a hora que você olha para o número, você fala, opa, tem uma oportunidade aqui. Sim. Aquilo, você olha para o seu número, você olha para o seu custo e fala assim, pera lá, deixa eu estratificar meu mix de produto. Qual é o meu produto aqui que está me deixando mais margem, menos margem? Ou seja, o que eu posso fazer aqui para tomar decisões melhores? A contabilidade ela te ajuda você a estruturar, inclusive, essa parte de custeio. Por quê? Porque também não é simples. Se você tem uma indústria e você quer estruturar da melhor forma o seu custo, se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir. Então, uma outra sugestão. A maior parte do empreendedor no Brasil, ele nasce de uma boa ideia. Ele é um bom vendedor, conhece bem o negócio dele. Ok, chega um certo momento que os seus braços ficam curtos. Ou seja, até onde você alcança, teu negócio vai bem. Sim. Chega um certo momento, você tem que formar pessoas. Só que você sabe formar uma pessoa da área financeira? O cara não é especialista, como é que ele vai formar? Ele precisa de alguém que ajude. Sim. Então, essa é a grande diferença do nosso trabalho hoje. Por isso que nós somos procurados. Porque assim, mas dentro do nosso trabalho existe um processo que nós temos que estruturar dentro da empresa para que ele gere essa contabilidade gerencial, que automaticamente existem coisas que ele não faz em termos de controle que ele precisa fazer. Aí nós orientamos ele a fazer. E isso já está dentro desse trabalho. Entendi. E essa decisão você que leva para ele. Tipo, esses aqui são seus números, você precisa tomar uma decisão, eu tive um insight, ou como que é feito isso? Você traz para o empresário isso? O que a gente faz? A gente faz a apresentação dos números. Certo. Quando a gente está fazendo a apresentação do número, eu sempre digo assim, você tem um empresário que tem mais familiaridade com os números, e tem aqueles que não. De qualquer forma, a interpretação dos números, nós sempre ajudamos ele a fazer. Sempre ajudamos ele a olhar os números, a verificar, a pontuar onde que ele pode ter oportunidades, ou onde ele pode estar tendo um problema. Então, assim, a contabilidade ela consegue nos dar uma série de situações. Por exemplo, dependendo da situação, a gente consegue até apontar assim, você tem problema de inventário. Como já aconteceu várias vezes. Da empresa ter problema no inventário. Mas como que eu pego? Do jeito que o custo, de acordo com o comportamento do seu custo, do jeito que a gente estrutura, falou, seu inventário não está certo. E aí você pode ir lá que ele não está certo. Entendeu? Então isso aponta muito. O empresário consegue olhar para o DRE dele bem estruturado, de acordo com o negócio dele, e ele consegue enxergar o negócio dele de uma forma muito clara. Por quê? Pela nossa experiência, o que nós fazemos? Nós estruturamos um plano de conta para ele, que a gente consegue enxergar pela contabilidade, de uma forma estruturada, os negócios deles em formato separado. Por exemplo, eu gosto de enxergar o negócio, quanto está custando minha área comercial? Sim. Quanto está custando minha área de expansão? Porque você tem uma área, no teu caso, pode ser uma área de treinamento, que é uma coisa,
Você tem uma área de expansão, são coisas diferentes. Se você não separar isso, você vai olhar uma coisa só. Quanto que isso está me agregando? E deve acontecer de você olhar e falar assim, cara, você tem um departamento aqui que é muito caro, você não precisava ter. Exatamente. Falou, talvez se você fizesse isso aqui, fizesse uma terceirização, ou fizesse tal coisa, tudo mais, né? A tua operação, quando você não tiver essa expansão, ela vai te dar X de resultado, no caso de, principalmente empresas, franqueadoras que têm royalties, né? Esse royalties que você tem hoje, qual que é o mínimo de expansão que você tem que fazer para que o teu negócio continue perpétuo? Entendeu? Então assim, olha quantos insights você vai ter. Isso pela contabilidade gerencial, né? Agora, quando a gente está olhando para o número do cliente, então nós temos assim, pela a experiência que nós temos de negócio, de muitos anos, porque nós somos contadores que viemos do mercado. Então eu olho para um número como eu olhava sentado como CFO de uma empresa. Mas o legal também, pelo que você está falando, é que você não olha só para o passado, você olha a DRE, que te apresenta um passado, mas você também planeja o futuro, porque eu vejo, já aconteceu, isso aqui aconteceu na sua empresa. Tá, e aí como que a gente vai fazer daqui para frente? Exatamente, aí o que eu falei para você, que os números eles te dão os insights. Sim. Opa, peraí um pouquinho, deixa eu ver. Não, mas é esse o meu custo, é essa a minha margem, mas eu achei que fosse tanta. Porque é simples, você vai precificar. Pega esse copo aqui, o cara fala assim, eu vou aplicar um markup de 2 nele. O que é o markup de 2, né? Eu vou aplicar 100%, ele vai virar, de 10 ele vai virar 20. Sim. Beleza? Então, quanto que eu tenho de margem nesse copo? O cara fala assim, eu tenho 100%. É clássico. Não, você não tem 100%. É clássico. Você não tem 100%, você tem 50%. Não é isso? Então, isso não é margem, é markup. Marcação em cima do custo. Margem é quanto sobra, nesse caso. Ok, só que eu estou falando só do custo. Quando você vai comissão, imposto, não sei o quê, essa margem vai virando 30, 40. Tá bom, até aí beleza. Só que você tem um copo X, o copo Y, não sei o que, tudo mais. Você põe esse negócio para vender. Daqui a pouco você resolve fazer uma promoção. 10, 20%, não é isso? O que aconteceu com a sua margem? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não tem DRE para dizer quanto que sobrou. Aí a hora que ele olha para isso, o que aconteceu? Nossa, mas pera lá, não, tô mexendo no meu preço, não sei o que, no meu custo, não sei o que, ou então Então, às vezes não é a questão, às vezes o mercado não paga mesmo. Tá, se o mercado não paga, eu tenho que trabalhar a escala, eu tenho que trabalhar minhas despesas. Sim. Como é que você faz isso? Se você olha para o número da sua empresa e você não está olhando o DRE, você está olhando para um fluxo de caixa, que você mistura o fluxo de a captação de recurso, amortização de investimento, está tudo misturado. Você não separa nem as suas despesas financeiras do custo de capital da sua operação. Está entendendo? Mas é obrigado o empresário saber disso? Não, porque ele não é especialista. Mas nós conseguimos fazer isso. Que legal. Então é isso que nós... Então, quando eu vou apresentar para o meu cliente, isso, um futuro cliente, eu apresento exatamente o que eu faço, o que eu entrego para ele de valor. Né? E eu acredito muito nisso. Não acredito, eu tenho certeza do que eu faço. Né? Do que nós fazemos, na verdade. Quando eu digo a empresa, né? O grupo, né? Nosso grupo. Tem uma informação legal que ele trouxe aqui pra gente, que é isso. Eu tenho o valor do produto e aí eu tenho lá meu valor formado. Tô vendo no mercado que eu não posso cobrar mais caro. Né? Então, beleza, eu vou fechar a empresa? Não, eu tenho que avaliar meus custos. O que acontece muitas vezes para cliente de franqueado, principalmente em e-commerce, a gente vai fazer uma análise, aí pega e fala assim, o preço do cara não é competitivo. Ele fala, como não? Eu tô vendo aqui, meu preço sempre foi bom. Você pega ali, joga no Google, fácil, 3 empresas, o preço dele tá o dobro, o frete tá mais caro. Você fala, tem que reduzir o preço. Ele fala, não tem como reduzir. Tem como. Às vezes ele só não tá conseguindo enxergar isso de uma forma clara para melhorar a oferta. Exatamente. Mas por que ele fala que não tem como? Ele fala que tem como, porque o número dele ele não consegue enxergar.
ele não tem os KPIs do Ele tá negócio. mascarado ali. Tá mascarado. Você pode ter um problema de volume, porque essa é a questão de elasticidade. Se eu tenho um preço muito acima, eu diminuo meu volume. Então, cada vez eu preciso de mais preço para pagar mais essa despesa fixa. Uhum. Quando eu faço um trabalho de inversão, que eu diminuo minha margem, eu sou mais competitivo e eu trago mais escala para o negócio, eu resolvo o meu problema. Agora, claro que isso você faz à la vontade, né? Ou seja, à vontade. Não, você tem que fazer em cima de um planejamento. Então, você tem que fazer uma precificação. Entendeu? Aí essa precificação é que vai conseguir você estimular. Se eu reduzir X de preço em markup e aumentar tanto meu volume de venda, o que isso me traz de resultado? Então você inverte a situação. Ou seja, de onde que saiu o insight? Das finanças. Exato. Né? Então é sempre importante. Quando a gente está falando assim, eu sou um vendedor, gente, às vezes eu brinco, se o pessoal fala assim, eu sou vendedor e eu não gosto de números. Você não gosta de número porque não entende. Se você entender um pouquinho, uma precificaçãozinha, é apaixonante quando você faz uma conta de número. Teve um cliente nosso lá, chegou com 52 planilhas para mim. Não, isso aqui tal. O que é isso? Não, porque um cara desenvolveu uma planilha, não sei o que tal. O que você quer chegar? Não, porque isso aqui eu estou montando tudo para chegar na precificação. Eu falei assim, esquece tudo isso aí, abre aqui. Vai lá. Você tem os custos detalhados? Tem. Então vamos olhar aqui. Tal. Montamos. Margem desse produto é tanto, essa linha é tanto, essa é tanto, não sei o que. Mix X, mix Y, isso aqui. Teu ponto de equilíbrio é X, você tem que ver tanto. Quando você quer chegar? Em 14, é isso aqui. Rapaz do céu, faz 2 anos que eu estou tentando fazer essa conta aí. Mas não é não é a coisa de outro mundo. Agora, a gente não pode exigir isso, por exemplo, do empreendedor, certo? Que ele é especialista em venda apenas. Agora, se eu não sou especialista em venda, o que eu faço? Eu vou buscar quem é. Exato. Né? Buscar ajuda. Sim. E esse é um grande erro também. Aquele é o primeiro. O segundo é você não buscar ajuda. Exato. Você está entendendo? É você não pagar, por exemplo, pelo algo que pode te agregar muito valor. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fazia uma brincadeira. O que é mais importante? A área comercial ou a área financeira? Sempre havia uma briga dentro da empresa. Né? A área comercial traz o dinheiro. A área financeira administra. Ela olha os números, quer dizer, nenhum dos dois é mais importante. Os dois têm que andar juntos. Sim, né? Agora, ser especialista, se eu não sou, eu preciso buscar alguém que seja, né? Exato. E aí cabe também ao franqueado gerar esse valor e dessa autonomia. Porque pegando o que você falou pegou a planilha, um monte de informação, pegou um negócio simples e fez um cálculo. Puxando para o meu lado aqui de tráfego pago, tem uma planilha que a gente faz que é super simplesinha assim. O investimento que o cara tem, a receita que ele vai ter, o custo, enfim, coloca lá, você está investindo R$1.000 hoje. Se você investir 20 mil e fala, louco, 20 mil? 20 mil. Ó a sua receita, ó a sua margem. Uau! Perfeito. E se eu colocar 100? Aí ele fala, 100 mil é muito dinheiro para mim. Olha a sua margem. Uau, é isso que eu quero. É isso aí, vendeu. É isso aí, exato. Vendeu. Quanto que eu vou te agregar? E principalmente, esse negócio, o marketing digital, ele é algo que você tem condições de trazer escala para o negócio. Sim. Né? Tem condições. Se ele tem condições de trazer escala, independente de qual negócio seja, toda vez que a gente falar de marketing digital, ele vai agregar valor para o cliente. Você pode explicar um pouco mais disso para participar? Eu acho que até a gente estava conversando antes, ele comentou bastante o quanto ele vende o marketing digital para os clientes dele por mostrar isso, né? De mostrar o quanto a empresa é escalável através dos números e falar, você precisa de aumentar um canal de vendas. E aí o serviço da gente vem para complementar isso, né? Uma boa parte dos clientes que a gente tem trabalhado dos últimos anos para cá, nós trabalhamos sempre um braço da estratégia é o trabalho digital. Sempre foi, né? Assim, sempre foi de um período mesmo antes da pandemia já havia nós já tínhamos já tinha uma visão sobre o futuro dos negócios na área digital.
A pandemia antecipou isso quase que 10 anos. Sim. Isso ficou muito claro para nós, tudo mais. E essas empresas que a gente já trabalhava com estímulo para a área digital, então assim, ela já estava de uma certa forma com o embrião da ideia, do conceito do marketing digital. Então o que acontece? Você tem o marketing digital, ele quebra todos os muros, por exemplo, todas as barreiras. Se você trabalha com um revendedor e você depende exclusivamente do revendedor, na verdade, quem está determinando aquilo, as suas vendas, aquilo que vai fazer, vai ser o perfil do seu revendedor. Exato. Como que ele quer, ele vai te pressionar pelo preço, ele vai sempre brigar pela comissão, ele vai sempre reclamar da sua logística, uma série de coisas. Quando você não precisa abandonar isso, você pode tê-lo e você pode criar uma estratégia, talvez não somente para ter o seu canal direto, ou como você pode também ajudá-lo nesse formato. Sim, perfeito. Agregar mais valor para ele em termos de captação de lead, né, para o cliente. Uhum. Então a gente teve muitos clientes nossos com experiências boas em relação a isso. Que inclusive quando começamos a pandemia, são clientes que tinham faturamento de X e eles arrebentaram em termos de faturamento. Assim, até porque são algo que a gente sempre enxergou como possibilidades. E dentro disso você pode estruturar canais, você pode continuar ainda reforçando a captação de lead para esse cliente. Se ele for tiver distribuidor, ou mesmo que ele seja, ou então nova forma de varejo, um projeto B2B, projeto B2C, seja lá o que for, qualquer cliente que você chegar hoje, você tem uma oportunidade de venda, isso eu não tenho dúvida. Teve um caso nosso, tinha uma reclamação muito grande desse nosso cliente. Ele trabalha com produtos de alimento, né, produtos alimentícios, só que o revendedor, como estava iniciando, o revendedor escondia a pasta dele, né? Para quem sabe, a pasta seria a empresa, né? Não apresentava, porque era nova e tinha outras pastas que ele vendia e tinha uma lucratividade maior esse revendedor. Falou, ele não está apresentando, eu não sei o que eu faço, eu tenho revendedores e não estou conseguindo vender. Eu preciso pulverizar meu produto o quanto antes, porque ele é novo. A gente até fez essa... Então tá, como que eu pulei o revendedor? Como é que eu pulo o revendedor? Né? Tudo bem, a gente apresentou um e-commerce para vender o produto final, mas eu também fui atrás de revendedores, só que de uma forma diferente. Se você quiser ter uma renda extra, compre o meu produto por X e ganhe... pague 250 e venda por 500, ganhe R$250. Então o cara queria fazer uma renda extra, ele começou a comprar o produto, né, pelo preço mais caro que era passado para o revendedor. O revendedor comprava por 200, ele vendia para esse cara que queria uma renda extra por 300, 250, vendia por mais e ele ainda ganhava uma grana. Choveu de gente, eram 100 leads por dia, né? Era muita coisa, era muito barato. Pessoas querendo comprar, porque eu quero uma renda extra, eu quero ganhar R$500 a mais, eu quero R$300 a mais no meu... É só pagar 200 e vender por 500, eu tenho 250. Choveu de gente e ele pulverizou muito rápido a marca dele. Eu acabei usando o digital para pular o revendedor e distribuir a marca dele na verdade, você não pulou o revendedor, você agregou valor ao revendedor. Porque quando você vende, você vende aqui para o revendedor e ele continua vendendo, você está agregando valor. Agora sim, porque agora a marca que eu conheci, agora ele vai entregar a marca. Você, na verdade, assim, você criou uma estratégia de marketing que talvez o revendedor não tinha capacidade de fazer. Só que é o seguinte, o revendedor não tem capacidade de fazer, o empresário talvez não enxergue essas possibilidades. Exato. Ou seja, olha quanta coisa você pode vender. Aí que entra que eu falo assim, às vezes o empresário não compra porque ele não sabe que você pode agregar de valor para ele. Essa é a sacada do seu franqueado. É isso que ele tem que entender. Por exemplo, e é normal você ir numa empresa e ele...
marketing digital, não sei o quê. O que ele pensa em marketing digital? Ele pensa só numa coisa. Ele acha que marketing digital é você postar lá, fazer um post, É exatamente isso. É isso que ele pensa. Mas eu preciso dar uma aula para esse cara. Então, o franqueado, ele tem que estar preparado para dar essa aula. Então, você dá o treinamento para ele. Beleza? É só o seu treinamento? Não, ele tem que continuar estudando. Ele tem que continuar assistindo o vídeo. Por quê? Porque a hora que ele tiver esse conteúdo mesmo forte, ele vai vender isso muito fácil. Da mesma forma que você falou. Nós estávamos batendo um papo aqui e você falou, mas qual que é o seu negócio? Você começou perguntando assim, você é contador, né? Eu sou contador, vou te contar como que eu sou contador. Mas caramba, mas você não é contador, eu sou contador. Exato. Certo, só que é que às vezes a contabilidade não está sendo vendida da forma correta. O que ela pode fazer numa empresa. Né? Então, automaticamente, por exemplo, eu mostrei uma série de coisas que nós fazemos e que você não imaginava. Poxa, peraí, vocês agregam tudo isso de valor? Sim, é a mesma coisa, seu franqueado. Vocês agregam um monte de coisa. Só que a maioria desse empresário no Brasil, ele não tem esse conhecimento. Não tem. E aí é uma forma tanto de você mostrar o seu diferencial, mas igual você falou, hoje em dia o marketing digital tem em todo lugar. Eu não canso de ver anúncio. Só que ainda é um oceano azul. Por quê? Falta qualificação. No momento que você chega, mostra o empresário e dá esse show, o quanto você sabe e fala, marketing digital não é rede social. Ele fala, eu preciso desse cara do meu lado. Ele tem que estar aqui na minha empresa. Aí entra aquilo que eu acabei de dizer, por exemplo. Por que ele quer comprar de você aquilo que ele pensa que ele precisa? Não, eu preciso fazer propaganda. O cara pensa isso. Não, querido, você não precisa de propaganda. Você precisa gerar lead para você vender mais. Sim. Isso não é propaganda. Isso é um trabalho de captação de cliente, analisando o perfil, o seu produto, etc, tudo mais. Mas o meu empresa dá pra fazer? Dá. Qualquer empresa, oficina mecânica, retífica de motores, peixaria, mercearia, qualquer um desses caras você vende. Entendeu? Por quê? Porque você tem estratégias para fazer. Eu tenho uma mercearia ali e ela fica perto aqui de um posto de saúde, que vem um monte de gente de fora aqui para poder ser atendido. Beleza? Então vamos criar algum produto aqui que eu faço esse cara saber que eu tô aqui perto. Porque tem um negócio, por exemplo, que me mata de nervoso. Quando eu chego no lugar, sabe o que eu faço? Eu digito lá, quero comer um hambúrguer gourmet. Você não acha na internet. Quando você acha, você não consegue ver o que está atrás daquilo. Você digita ali no Instagram, você não consegue ver o que tem por trás daquilo. Está escrito gourmet, mas será que é aquilo que eu quero? Por quê? Porque não tem nada dentro ali que ele consiga. Os caras não tiram uma foto. Verdade. Para eu ver se o prato. Porque assim, pela foto você consegue imaginar o perfil do lugar que você quer. Aí você sai de um lugar, por exemplo, eu fui dar um treinamento lá em Barretos. Queria comer um hambúrguer, aqueles gourmetzinhos que tava usando agora. Não acha? Digitava. Aí chegava lá, o que é lá? Aqui. Aí chegava lá, o cara vendia pizza, petiscaria, não sei o que, tal. Falava, quem faz tudo não faz nada, então eu não quero. Né? Ou seja, mas é muito. Tem uma oportunidade gigante de trabalho nessa área para ser feito. Né? Que você entra. Só a gente fazer um teste, digita no Google para você ver e fala assim, onde que tem mais próximo de mim aqui é uma hamburgueria. Beleza, você vai digitar. Só que tá ok, apareceu hamburgueria. Mas qual que é o perfil dessa hamburgueria? É um lugar aberto? É um lugar fechado? Tipo assim, é gourmet, não é? É uma lanchonete? A gente não sabe. Quer dizer, assim, isso eu tô falando de um item. Um exemplo. De um exemplo, mas você tem aí de todos os negócios. Exato. E não é algo difícil hoje em dia com a internet. O que você está falando hoje é o Google Meu Negócio. Você entra lá, cadastra de graça, coloca as fotos e o pessoal não está fazendo o básico. Então, né? Aí o que acontece? Aí entra o trabalho de vocês. Aí, inclusive, não sei, de repente ele fala assim, inclusive a gente pode proporcionar isso aqui para você, nem te cobramos nada. Um exemplo, né? Quer dizer, o cara, opa, mas é verdade, quer ver, vou mostrar para você.
5 minutos dessa fala que eu falei aqui, que você fizer para um empresário, eu falo, pô, é verdade, né? Olha quanta oportunidade o senhor está perdendo, eu posso ajudar o senhor? Posso ajudar. Pega aqui, coloca o pessoal ali, ó, pede para ele fazer, vou te ensinar como, é de graça. O cara vai lá e faz, tá todo mundo crescendo na minha empresa agora. Já vendeu. Não vendeu? Vendeu, fácil. Show. Ô, Moisés, se alguém quiser te achar aqui da região que vai ouvir a gente, como que eu te acho? Como que eu te procuro? Você atende, parou de atender? Não. Continua vendendo, não para? Rapaz, uma coisa você falou a verdade. Graças a Deus a gente tem uma demanda muito grande pelo que nós oferecemos, né? A gente até brinca assim, nós somos em 4 sócios, só para falar um pouco mais da nossa empresa. Isso, eu queria que contasse um pouco mais da empresa. Nossa empresa é HCA Gestão Contábil e Consultoria. Você encontra no Google, você encontra no Instagram, mas assim, ela é na José Monia, 6727, sala 6 e 7. Esse é o nosso endereço. Mas se digitar lá no Google, lá, HCA Gestão Contábil, ou no Instagram, vocês vão nos achar. Aí depois, se vocês quiserem deixar nosso telefone aí, sim, aí vocês, perfeito, né? A gente deixa, eu posso deixar até meu celular, porque o meu celular é o comercial. Então, né? Pode deixar o telefone. É 17 991 47 4271. Show. Ok? Nós somos um grupo, somos 4 contadores sócios. Nós temos uma equipe em torno de umas 30 pessoas, uma equipe nossa, de 30 pessoas, todos, a maioria, tudo contadores. Uhum. A HCA veio de 3 escritórios. Todos os sócios com os mesmos perfis, vieram do mercado, trabalhou fora do país, foi gerente de negócio na Europa, eu fui CFO de grupos grandes, inclusive de redes de franquias, de indústria. Como que a gente divide nossa empresa, as divisões da empresa? Nós fizemos a fusão e a gente, apesar de todos ser contadores, um é especialista na área tributária, diretor tributário, outro é diretor de controladoria, outro é diretor administrativo voltado para a área trabalhista, e eu sou diretor de novos negócios e consultoria. Então, eu faço esse trabalho. Dentro do meu escopo está tanto a parte de captação do cliente, mas também voltado para a área de estratégia de negócio, planejamento. Você perguntou, mas vocês dão consultoria? Sim, nós damos consultoria. Nós fazemos business plan, nós fazemos orçamento base zero, do jeito que você quiser, fazemos valuation, nós fazemos planejamento tributário, nós fazemos reestruturação de negócio necessário. Mas uma parte do trabalho, muitas vezes, quando a gente está com o cliente, muitas vezes nós não precisamos nem de vender a consultoria. Já faz parte de um processo, porque geralmente um trabalho de consultoria, ele não é você vir você vir aqui fazer, colocar no papel algo e dar para o cara. O processo nosso é mais de uma assessoria. Por quê? Porque você vai construindo com ele os números e aí ele vai tomando as decisões. Até porque muita coisa ele não consegue decidir da noite para o dia. Legal. Então, o nosso negócio, ele tem essa estrutura nesse formato. Então, por que nós fazemos assim? Porque eu vejo que o cliente precisa de um trabalho um pouquinho mais diferenciado na parte tributária. Então, eu envolvo meu sócio. Legal. Mais na área de controladoria, tal. Nós trabalhamos nesse formato. E aí o atendimento ele flui muito mais. Então, esse é o nosso, a estrutura da empresa funciona dessa forma. Legal. Moisés, quero te agradecer o bate-papo, foi super bacana. Esclareceu muita coisa, acredito que vai ajudar o franqueado, vai ajudar o empresário aqui da região, a gente também patrocina esses vídeos também, acredito que vai ajudar bastante gente. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, pelo convite, pelo bate-papo. É sempre bom, né? A gente empolga um pouquinho, né? Mas porque a gente é motivado pelo trabalho. É isso. Então tá, obrigado. Prazer.